paz do Senhor, irmãos. Mais um vídeo falando de adoração, sobre os princípios da adoração. E eu quero começar esse vídeo falando Provérbios 27:2, lendo o versículo que diz: seja outra pessoa que te elogie e não a tua boca, um estranho e não tuas próprias palavras. E dentro desse versículo de Provérbios, nós vamos encaixar a trajetória de Davi. Nós vamos estudar esse versículo de Provérbios 27, versículo 2, e também falando sobre Davi. Nós vamos ler 1 Samuel 17 e 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 17 e 18, que diz: Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então nós vemos dois paralelos. Em Provérbios diz que seja outra pessoa que te elogie. E aqui em 1 Samuel, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 17, mostra o servo de Saul elogiando Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele poderia ter um pensamento sobre si mesmo. Eu reconstruí o tabernáculo. Eu fui um homem segundo o coração de Deus. Eu fui um rei bom em Israel. Eu vivi muitas guerras e fui vencedor na maioria delas, ou em todas elas. Davi poderia ter falado isso, mas não. Outra pessoa o elogiou. Você nunca lê a história de Davi e não percebe ele se vangloriando em nada. E é nesse capítulo de 1 Samuel 16 que nós vamos pegar as características que aquele servo disse sobre Davi. Qual foi a primeira característica, a primeira qualidade que aquele servo disse sobre Davi? Que ele era filho. Davi era filho de Jessé, o belemita. Primeiro, Davi ele estava sob uma autoridade. Ele, trazendo isso com uma aplicação espiritual hoje, né? A gente pegou o versículo que fala que Davi, filho de Jessé. Nós, trazendo para nós hoje, como sermos filhos, estamos sob uma autoridade. Davi estava sob uma autoridade espiritual. Havia uma figura de autoridade sobre a vida dele. Ele tinha alguém a quem responder, mesmo imperfeito. Né? Jessé não era um homem perfeito. E muitos de nós não queremos nos submeter a uma liderança por ela não ser perfeita. Mas a primeira qualidade que aquele homem, aquele servo de Saul, viu em Davi é que ele era filho. Filho. Tinha uma autoridade sobre ele. Porque hoje nós vemos tanta resistência em termos de autoridade? Porque hoje nós, como povo de Deus, temos tanta resistência como adoradores. Temos tanta resistência em reconhecermos a autoridade sobre as nossas vidas. Reconhecemos que precisamos estar sob a liderança de alguém. Honrar alguém. Submissão não nos desmerece. Submissão é estar no mesmo foco, na mesma missão de alguém sob a sua liderança. Você está indo para o mesmo sentido, mas abaixo de alguém. E se submeter a alguém no mesmo projeto, no mesmo propósito, não desmerece ninguém. Pelo contrário, você está contribuindo para o reino. Você está adorando ao Senhor. Um dos princípios, né, do coração do adorador, uma das qualidades que aquele servo viu em Davi é que ele era filho. Ele estava sob a autoridade de alguém. A segunda qualidade, nós vimos que ele era filho, Davi era filho de alguém, e ele tinha uma origem, ele tinha uma raiz, ele vinha de algum lugar, o belemita. Davi vinha das terras de Belém, ele era belemita. Então ele pertencia a um povo. O povo de Israel, eles eram divididos em 12 tribos. Quem não fazia parte de alguma tribo era estrangeiro. Então Davi, ele pertencia a uma tribo e ele tinha uma origem. Então quantos não querem pertencer a um lugar, não querem ter uma raiz, não querem estar fincados, né, enraizados? O coração do adorador, ele tem que
saber, ele tem que ter a convicção de que ele tem que estar enraizado. Ele tem que estar enraizado. Ele tem que ter um lugar específico de origem. Nós devemos ter um lugar onde somos plantados, onde criamos raízes e produzimos frutos. E ali ter uma liderança sobre as nossas vidas. Nós precisamos pertencer a um lugar. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos fazer parte de um povo. Nós precisamos ter a nossa tribo. Não temos que viver como ovelhas desraigadas, né? Desraigadas do rebanho. Mas nós, como adoradores, temos que pertencer a uma tribo. Davi era filho e Davi pertencia a uma tribo. A terceira qualidade que aquele servo viu em Davi, que ele sabia tocar bem. Saul, ele pediu alguém que tocasse bem. O servo, eu conheço alguém que sabe tocar muito bem. Davi era excelente naquilo que fazia. Então, ele não se vangloriou em momento algum da sua trajetória, porque ele construiu os instrumentos do tabernáculo, quando ele inseriu música no tabernáculo, né? Então, ele em nenhum momento da vida dele se vangloriou de nada. Pelo contrário, ele teve várias oportunidades de matar Saul quando Saul perseguia, e ele, pela reverência, pelo temor dele a Deus, ele respeitou, ele não levantou a espada contra o ungido do Senhor. Uma das coisas mais lindas que eu acho na vida de Davi é essa sua postura de não levantar a mão, não levantar a espada para o ungido do Senhor. E aqui ele era excelente. Voltando para os instrumentos, ele sabia tocar bem. Excelência, gente, quando a gente traz a palavra excelência para a nossa vida, não é só tocar e cantar bem. Para nós que fazemos parte do Ministério de Louvor, não é só você desempenhar bem os seus dons e talentos. Excelência é um adorador com um coração excelente, é ele ser excelente em tudo aquilo que ele faz. É excelente no seu trabalho, excelente no relacionamento com o seu cônjuge, excelente no relacionamento com os irmãos, excelente com seus filhos. Um adorador, ele precisa ser excelente nas várias áreas da sua vida. Por onde ele passa, ele tem que ser conhecido como alguém excelente, que desempenha todas as suas tarefas, tudo que vai fazer na sua vida de forma excelente. Nós precisamos excelentes na nossa busca a Deus. Nós precisamos ser excelentes na nossa entrega, nos nossos dons e talentos, no nosso caráter. Excelentes como cidadão, precisamos ser. Por que Davi foi chamado até o palácio? Por que Saul chamou Davi até o palácio? Ou nessa qualidade aqui de tocar bem, de excelência, por que o servo chamou Davi, indicou Davi para que Saul chamasse até o palácio? Não foi porque ele era um profeta, não foi porque ele era um sacerdote, mas porque ele tocava bem. Saul pediu, traga-me alguém que toque bem. O servo pediu a palavra. Eu posso falar, Senhor? Eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar muito bem. Então aqui nós já vimos 3 qualidades que uma outra pessoa disse sobre Davi. A quarta qualidade que esse versículo nos traz sobre Davi é que ele era forte, valente e homem de guerra. Aqui, se o adorador fizer um raio-x do seu coração, nós precisamos olhar para o nosso coração, para as nossas motivações, e para como nós enxergamos o ministério, para como nós enxergamos a adoração e aquilo que fazemos na casa do Senhor. Não só o ministério de louvor, mas todos aqueles que desempenham cargos, todos aqueles que desempenham um papel de liderança, todos aqueles que estão à frente da obra de Deus, tem que fazer um raio-x do seu coração. Tem que trabalhar suas motivações. E quando, até aqui, o adorador, antes de ser forte, valente, ser um homem de guerra, aquele que vai à frente, aquele que é destemido, que não tem medo, ele tem que ser filho, ele tem que pertencer a um lugar e ele tem que ter excelência. Isso tudo já vai encorajá-lo para que as outras qualidades que Davi tinha façam parte do coração dele, se ele fizer um raio-x. Ele precisa identificar as características mencionadas até agora. Porém, além dessas, existem outras, que é ser forte, valente, homem de guerra, mulher de guerra. Alguém notou essas características em Davi. Davi era ousado e corajoso. Quando ele, nesse momento aqui, ele ainda não tinha
desafiado Golias. Ele não tinha vencido Golias, ele ainda não tinha cortado a cabeça de Golias. Ele era um pastor de ovelhas. Alguém percebeu em Davi essas qualidades. Mas ele ainda não tinha ido para a guerra, ele não tinha ganhado nenhuma guerra, ele não tinha fama entre o povo de Israel como guerreiro. Mas alguém percebeu que na simplicidade de pastorear as ovelhas do seu pai, ele já tinha matado o urso e o leão para tirar as ovelhas da boca deles, da boca do leão e da boca do urso. Davi, quando alguém viu que ele tinha qualidades de ser valente, homem de guerra, guerreiro, destemido, forte, corajoso, ele apenas tinha matado o leão e o urso porque pastoreava as ovelhas do seu pai, na sua simplicidade. Nós precisamos persistir. A obra do Senhor precisa de adoradores, não só em cima do altar, mas da igreja de uma forma geral. Precisa de adoradores que não têm medo de batalhas. Adoradores que entram em guerras espirituais. Adoradores que não desistem. Precisamos ser adoradores guerreiros. Eu preciso ter em meu coração que eu preciso ser um adorador guerreiro. Aquele que, adorando, vence em nome do Senhor. Né? Em nome do Senhor nós vamos. Que persistimos. Que vamos com garra, que chegamos até o fim, haja o que houver, que não ficamos pelo caminho, que não desistimos, mas que eu tenho certeza que eu pertenço a um lugar, eu pertenço a um povo, eu tenho certeza que eu sou filha, eu tenho liderança, eu tenho alguém a quem me submeter, eu estou na mesma missão com alguém, com a minha liderança, indo para o mesmo lugar, pensando igualmente. Ou não pensando igualmente, mas na palavra de Deus expor as minhas opiniões. O adorador é isso, ele tem que fazer um raio-x do coração dele e saber se ele tem essas qualidades que Davi tinha. A quinta qualidade que aquele servo disse que Davi tinha, que ele era prudente em palavras. Isso nos pega. O adorador, quando faz um raio-x do seu coração, ele precisa perceber se está sendo ou não prudente em palavras. E nessa parte de prudente em palavras, eu quero deixar 3 versículos muito, muito fortes da Bíblia. Colossenses 4:6 é o primeiro versículo. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. O adorador, o cristão, ele tem que ter uma palavra agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos obedecer essa palavra. Eu quero ler também Efésios 4, 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Nós precisamos passar as nossas palavras, aquilo que nós dizemos, diante de Deus, diante dos irmãos, sempre passando no crivo da palavra de Deus, se a nossa fala está passando graça, está comunicando graça para os que a ouvem, não está causando destruição na vida do nosso irmão. É a palavra do Senhor que nos manda ter esse equilíbrio, ter isso na nossa mente, de sermos equilibrados no que vamos falar. Não falar tudo aquilo que vem, que o nosso coração quer, não falar tudo aquilo que a situação pede que eu fale. Mas a minha palavra ela tem que ser branda, cheia de graça, que não pode causar destruição no meu irmão. E Tiago 3:2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Davi era alguém prudente em palavras. Então, no versículo 18 de 1 Samuel, diz que ele era filho, o belemita, tinha um povo,
ele sabia tocar bem, ele tinha excelência nas coisas que ele fazia, na simplicidade das coisas que ele fazia. Ele não era guerreiro aqui, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E na simplicidade ele era tido como alguém forte, valente, corajoso. De gentil presença, a sexta qualidade que aquele servo de Saul disse sobre Davi. De gentil presença. As pessoas queriam ficar perto de Davi. Se ele era de gentil presença, a pessoa que é de gentil presença, ela atrai pessoas para perto dela. O tanto que é agradável você ficar perto de alguém de gentil presença. Alguém que não precisa se atestar quem é o tempo inteiro. Porque tem algumas pessoas que precisam se atestar quem são o tempo inteiro. Quem são, o que fazem, como foi como preenche o seu tempo. Tem pessoas que têm essa necessidade, tá falando sobre si, e não ouvem. E não tem uma gentil presença. E não tem aquela presença que você tem vontade de estar perto. Eu creio que à medida que o Espírito Santo trabalha em nossos corações, nós vamos amar ainda mais as pessoas. Nós seremos de gentil presença. Nós teremos prazer em estar perto de pessoas. Davi era uma dessas pessoas de gentil presença. E para amar as pessoas, eu preciso passar pelo processo de quebrantamento genuíno. Quando somos tocados por Deus, amamos as pessoas. E as pessoas se sentem à vontade ao nosso redor. A maior qualidade, assim, o que a Bíblia mais fala sobre Deus é que Deus é amor. Dos atributos de Deus é que Deus é amor. E Ele nos ensina a amar. E é com esse amor que nos perdoa todos os dias que nós precisamos aprender a amar. E amar não é um amor de bajulação e nem um amor que não corrige. O amor de Deus não é um amor de bajulação. Nós temos que ter um amor com todos, com os nossos irmãos, com a nossa família. Não um amor de bajulação e não um amor que tem medo de corrigir, mas um amor de gentil presença. Um amor que é firme, um amor que em todo tempo ama. Quando você vê pessoas que não são de gentil presença e você tem que amar, exercer ainda mais esse amor, e diferentemente daquelas pessoas de gentil presença que automaticamente você já passa a as amar, faça uma escolha hoje. Seja uma pessoa de gentil presença. O Senhor se agradará do seu coração. Faça um raio-x do seu coração hoje. Amém? O amor, talvez esse amor verdadeiro que nos permita ser pessoas de gentil presença. O amor verdadeiro que nós precisamos ter para com os nossos irmãos é que devemos ser pessoas de gentil presença. A sétima qualidade que aquele homem viu em Davi, aquele servo, é que o Senhor era com ele. E essa é a qualidade mais poderosa, a qualidade mais que define como Davi tinha um coração adorador. Como Davi tinha prazer na presença de Deus. A última qualidade de Davi listada pelo servo de Saul é a mais importante de todas. Aquele homem, ao descrever Davi, falou de várias coisas. Falou que ele era filho de alguém, falou que ele pertencia a um lugar, falou que ele era excelente em tudo que ele fazia, falou que ele era forte, guerreiro, que ele era prudente em palavras e que ele tinha uma gentil presença. E a sétima qualidade é que o Senhor era com ele. E quando ele descreve que o Senhor era com ele, se alguém descrever que o Senhor é comigo, a Sandra, ela tem várias qualidades, mas a qualidade que eu vejo nela é que o Senhor é com ela. Não tem qualidade melhor. Não tem, isso é cumprir o propósito de Deus. Isso explica porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque as pessoas viam que o Senhor era com ele. As pessoas precisam ver isso em mim. As pessoas precisam ver isso em nós. Não é por muito falar que nós convenceremos, mas é pelo muito a postura que nós temos. De outro, de um terceiro, falar qualidades sobre nós. E essa é a chave de toda a nossa vida. Essa é a chave de toda a nossa busca em Deus. De todo o nosso ministério, de todos os nossos sonhos, de todas as nossas conquistas. Nada é mais significativo do que alguém dizer que o Senhor é com você.
do que alguém dizer que viu Deus em você, do que alguém dizer que a sua presença traz paz, porque você carrega uma presença. Você carrega a presença de um Deus que é poderoso, o adorador. Ele precisa que aonde ele chega o ambiente mude. Aonde o adorador chega, o ambiente tem que mudar. Porque tem uma presença, uma unção que ele carrega. Nada significativo será mudado apenas se formos prudentes em nossas palavras. Nada significativo será mudado apenas se nós pertencermos a um lugar. Apenas se nós formos filhos de alguém ou estivermos debaixo de uma liderança. Nada significativo muda se eu simplesmente for forte, valente e destemido e pronto para qualquer batalha. Mas tudo muda se o Senhor estiver comigo. Se as pessoas, por onde eu passar, verem em mim que o Senhor está comigo. O segredo de qualquer impacto e relevância é conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele. O alvo de todo adorador. Faça um raio-x do seu coração. Faça um raio-x do seu coração, porque o alvo de todo adorador é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Se nós formos conhecidos por Deus, assim como Davi era, nós seremos pessoas que levaremos o Evangelho, não com palavras, mas a Bíblia que o mundo irá ler serão as nossas vidas. Que o Senhor abençoe e te guarde. Amém.